sempre houve também, entendeu? Rivalidades internas também, entendeu? Que a família cresceu muito, entendeu? Então, às vezes, tinha uma disputa assim de prestígio, assim, né? Que até tecnicamente e tudo mais, né? O Carson e o Hollis, ele, o Hollis também o Carson, antes, né? Tinha se emancipado da Academia Gracie, né? Do Hélio Gracie, né? E para montar a academia própria. E mais recentemente, né? O Hollis, que ainda morava com o Hélio Gracie, ele foi, resolveu fazer a sociedade com o irmão mais velho, o Carson, né? E montaram uma academia ali era em frente à Casa Pernambucana, ali na Avenida Copacabana, o prédio, edifício Rubilite, que tem ali até hoje. 583, Avenida Copacabana, entendeu? 583, né? Então, era no segundo andar, e não era muito grande, não, mas tinha duas salas boas, né, para aula individual e tudo mais. E o Carson e o Hollis fizeram a sociedade ali, né? E aí depois surgiu a oportunidade de transferir a academia para ali para perto também, que era na avenida, na rua Figueiredo Magalhães, entendeu? E esquina com a rua Silva Castro, né? Silva Castro 65, né? Então eram dois andares de academia, entendeu? Então eles fizeram a sociedade, o Carson e o Hollis, mas no começo a coisa foi indo muito bem e tal. Mas depois tinham dois rings na parte de baixo, para aula individual, e um ringue grande em cima, né? Que era para aula coletiva, né? Pessoal que fazia competição e tudo mais, aí ficava lotado de gente, né? Então, no começo os dois eram unidos, entendeu? Carson e o Rhodes eram uma academia só. Então, mas começou a haver depois problema, rapaz, de dinheiro, essa coisa toda, entendeu? O Carson, agora, cada um tinha os seus alunos, entendeu? Então, não, isso foi depois, entendeu? Os alunos todos eram da academia, entendeu? Eram dos dois. Mas depois eles começaram a pensar diferente e tal, aí resolveram se separar, entendeu? Cada um tem a sua academia. Aí no mesmo local ali mesmo, entendeu? E que maneira? Por exemplo, nos dias segunda, quarta e sexta, vamos dizer, o, quem ficava com o ringue grande ali, o ringue maior, era o Hollis. Terça, quinta e sábado seria o Carson, né? E nos rings de baixo, entendeu? Na segunda, quarta e sexta, quando o Hollis ficava lá em cima, os rings de baixo ficavam para o Carson, para aula individual. Terça, quinta e sábado. Entendeu? Então a coisa foi muito boa e tudo mais, entendeu? Foi uma coisa, inicialmente, né? Satisfatória, né? Mas depois começou a haver problema, entendeu? Que quem tinha nome mesmo, ainda era conhecido, era o Carson, entendeu? O Rhodes ainda estava decolando ainda, entendeu? Então, o que acontecia? O Rhodes, ele dava muito aula individual, era caprichoso, entendeu? E estava acostumado lá com o Hélio Gracie, entendeu? Aquela disciplina toda lá, de manter os preços, entendeu? Então cobrava taxa de matrícula, cobrava a aula individual, aquele preço mesmo aí, só para quem podia mesmo, tinha condição para pagar mesmo, né? É, tentando pescar o quê? O público de boa qualidade financeira, vamos dizer assim, entendeu? E o Cássio já era meio desleixado, entendeu? Então, quando chegava aluno lá, o cara ia lá e tal, tinha a secretária lá que mostrava os preços que eram
que devia ser o mesmo, de um e de outro, entendeu? Perguntar, você quer ficar com o professor Carson ou com o professor Hollis? Tal. Então, muita gente dava preferência ao Carson, entendeu? Inicialmente. E o Carson, para falar a verdade, ainda tinha mais alunos que o Hollis. Mas aí o Carson começou a fazer um jogo ali que o Hollis não gostou. Que ele passou a tirar a matrícula para certos alunos, entendeu? Ele queria pegar qualquer um que entrasse lá. Aí chegava para a secretária e falava, olha, esse aqui não precisa cobrar matrícula desse aqui, não. Ele vai ficar no meu horário aí e tal. Tira a matrícula para ele. Então o cara ia direto, pô, o Carson Grace, conhecido e tal. E o outro Hollis Grace ainda estava para se tornar conhecido, né? Ainda não era famoso, tudo. Aí o cara escolheu o Carson, né? Aí era assim, um tipo assim, que ele chamava de concorrência desleal, né? Aí começaram já com aquela coisa toda, né? Aquele clima meio desagradável e tal. Mas o Hollis mantinha a matrícula, não tinha conversa não. Então o que que aconteceu? O Carson tinha muito mais alunos do que o. E depois também o Carson fazia um abatimento também nos preços também, entendeu? Da aula, entendeu? Via que o cara era classe média ali, meio lá, meio cá, entendeu? Não tinha muito poder aquisitivo, ele facilitava também tudo, entendeu? Então, o horário do Carson, principalmente no ringue maior, né? A aula coletiva era muito mais que o Hollis, entendeu? Aí, um certo dia, eu estava lá, tinha a dona Fernanda, que era a secretária que ficava ali, né? Na secretaria ali, tinha as poltronas lá para o cara sentar, né? E tudo mais, né? E às vezes eu ficava por ali, aí eu falei, dona Fernanda, queria fazer uma pergunta aqui. Dá uma olhada aí, por favor, e vê quem cobra mais, quem está faturando mais aí. Aí botou a. Pô, o Rhodes faturava muito mais que o Carson, rapaz. Tinha menos alunos, entendeu? Mas ele mantinha os preços, entendeu? Então tinha aluno ali, rapaz, que quase o cara. Tava quase de graça até. O Carson via que ele não tinha condição. Não, mas vai, fica lá comigo mesmo, tá ok? Aí então entupia lá, entendeu? Não tinha, então os caras treinavam até quase de graça, pô, entendeu? E às vezes tinha os caras que treinavam de graça também, que deixavam até de pagar, entendeu? Aqueles caras que, por exemplo, ele ia lá, aí não pagava, olha, tá atrasado aqui, não sei o que, tal coisa e tal. Aí quando ficava um mês sem pagar, entendeu? Quando ele entrava no mês seguinte, entendeu? Ele viu que ia ser cobrado logo adiantado do próximo mês, mas ia ter que pagar também o preço do mês passado. Aí ele faltava o mês inteiro, entendeu? Os caras faziam um monte de macete, entendeu? Aí passava 2, 3 meses, depois voltava novamente, aí já tinha esquecido e tal, e recomeçava tudo. Então tinha uns caras lá que eram malandros. E o Carson, às vezes, era meio relaxado nisso, entendeu? Não fazia caixa nem nada, entendeu? Entrava o dinheiro lá, embolsava tudo logo, aí saía para jantar com os amigos. Né? Ele tinha fama assim de mão aberta mesmo, como, falando, vamos jantar, que eu tô com grana aqui, isso aqui e tal. Isso sem fazer o caixa, entendeu? Em saber quanto tinha que pagar, despesas, né? Receita, despesa, essas coisas todas. E o Hollis não, o Hollis era super caprichoso ali, correto, entendeu? E faturava muito mais que o Carson, entendeu? Ele tinha menos alunos, mas os caras pagavam aí na risca mesmo, entendeu? E ele dava aula pessoalmente. E o Carson, às vezes, ele tinha lance lá, que ele botava o cara no ringue lá, coletivo lá, e mandava, ó, ele ficava supervisionando, e aí ia lá para a secretaria fazer outras coisas e tal, e daí botava uns auxiliares dele ali, né, que já estavam mais adiantados, ele dizia, fulano, faz isso, aquilo, ó, controla tudo aí e tal, tal. Então ele. O cara aí tinha aluno lá do Carlos que aprendia até por osmose, entendeu? E às vezes não. Ele só ia mesmo também caprichar nas aulas quando não tinha campeonato. Então ele queria que os alunos desses saíssem vencedores, então ele aí mostrava a posição, aquela coisa toda, fazia escolinha e tudo mais. Mas fora disso, ele era às vezes meio relaxado, entendeu? Então,
questão de temperamento também, entendeu? Cada um tem um jeito, né? Só que os resultados depois é que vão dizer se, se foi bom ou se foi mal, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, enquanto a questão da família com quem treinava, se era só o Hélio Gracie que dava aula, não, todo mundo treinava com todo mundo. Tu pegava um macete aqui, mensagem. Eu, por exemplo, eu tinha uma guarda de perna, entendeu? Modéstia à parte, invejável, entendeu? Porque eu treinava, ainda isso foi lá na Avenida Rio Branco ainda, entendeu? Que eu vi uma vez o Álvaro Barreto, que eu via as lutas do Carson, que ele fazia com os lutadores pesadões, rapaz, de cara de 90 quilos, entendeu? Por exemplo, aquele Wilson de Oliveira, o Passarito, entendeu? Que foi campeão brasileiro de luta livre greco-romana, entendeu? Cara, vindo da Bahia também, forte pra cacete, rapaz, entendeu? E porradeiro mesmo, e respeitado mesmo, entendeu? E o Carson lutou com ele, fez 3 lutas com ele. A primeira foi no Maracanã grande, entendeu? Foi numa parte ali do Maracanã, ali perto onde tem uma baliza, né? Onde tem um gol, né? Não foi uma luta que não deu para encher o estádio, não. Mas encheu uma parte ali que ficou bem atrás de uma baliza ali, do gol, né? Então ali ficou bastante gente. Então ele fez, foi às 2 horas da tarde, numa, ali no gramado mesmo, entendeu? Botaram uma lona lá, ali, né? E foi um round só, de 1 hora, entendeu? Do Passarito com o Carson, entendeu? Então, o Carson no começo entrou de kimono e o Passarito já de calção, né? De sunga, né? Aí começou a luta e tal, e o Carson foi agarrar ele, né? Na hora que agarrou, para enrolar o pescoço dele para entrar num Osotogari, um Haraigoshi, tal, o Passarito agarrou ele pela cintura, suspendeu no alto e jogou, botou ele para baixo, né? Jogou ele na lona lá e o Cássio, para amortecer a queda, foi apoiar com a mão, né? Com o braço, né? Aí houve um deslocamento ali no ombro, rapaz, entendeu? Mas ele na hora estava muito quente, né? Foi lutando, entendeu? Aguentou e tudo. A luta durou 1 hora, sem parar, entendeu? E terminou empatada a luta, entendeu? Aí teve depois a revanche, que foi no estádio do Vasco da Gama. Foi numa Foi numa quadra de basquete, eles botaram um ringue lá, né? E essa luta era sem limite de tempo, e a cada 20 minutos haveria um intervalo, né? Para jogar, para um refresco, né? Para abanar os lutadores, para jogar uma água na cabeça, no pescoço e tal, e coisa, para passar esponja e tudo mais, né? No rosto do adversário e tudo, né? Então, passado um minuto ali, ele começava novamente. Aí a luta foi durando, né? Isso foi à noite. Essa luta eu não assisti, não, fiquei em casa, né? Até fiquei até de castigo porque eu não tinha me comportado bem, tinha feito alguma coisa errada. Não, você não vai assistir, não, vai ficar em casa e tal. Eu era garoto, né? Tal. Aí a luta chegou a 2 horas de luta, entendeu? Durou 2 horas e meia de luta, entendeu? Cada 20 minutos havia um intervalo. Então, no último intervalo que teve, o Passarinho estava com a cara toda já redonda, enorme, toda cheia de equimose, toda arrebentada, entendeu? E querendo continuar. Mas o médico lá falou: olha, ele corre risco até de vida aí. Eu não me responsabilizo. Ele não está mais em condições de lutar e tal. E, mas o Passarito não quis desistir, não. Não, mas eu continuo, não, mas não dá mais. Aí suspenderam a luta e deram a vitória para o cara. E isso depois foi discutido muito, entendeu? Tanto é que a bolsa da luta foi era para ser 70% para o vencedor e 30% para o vencido. Né? E em caso de empate, não tinha empate, né? Normalmente, quando era empate, era meio a meio, né? Mas nessa não tinha. O vencedor e vencido. Mas como o
a luta foi para o Castro, foi considerado vencedor, houve uma dúvida que teve que ser discutida. E a Bolsa ficou apreendida durante uns 3 ou 4 anos, rapaz, por incrível que pareça. Entendeu? E até que houve uma reunião lá, né, de conselho lá, né, esportivo, ficou convencionado que a luta terminou empatada. Aí para poder liberar a bolsa, né? Aí foi meio a meio para cada um, entendeu? Depois teve uma terceira luta com o Passarito também, aí foi no Maracanãzinho. Aí o Carson ganhou no segundo ou terceiro round. Acho que foi no segundo round. No final do segundo round ou início do terceiro round, entendeu? Conseguiu botar ele para baixo, entendeu? Montou, ele bobeou, virou de costas, o Carson pegou pelas costas e finalizou no mata-leão. Esse passarinho é um grande lutador, entendeu?